Então, já está gravando. O seguinte, pessoal, no trabalho, antes da gente entrar na aula de hoje mesmo, e tal, eu queria só revisar com vocês sobre essa questão de modelagem de classes e etc, tá? Que eu vi em vários trabalhos aí dos alunos alguns errinhos, tá? Primeira coisa, a UML, ela é uma linguagem, ela é uma linguagem de modelagem, tá? De classes, de não somente classes, mas modelagem de sistema. E um dos diagramas que ela possui é o diagrama de classes. Então, assim, nós devemos observar as definições da OML, usar corretamente cada símbolo, cada anotação que ela possui. Porque senão, uma pessoa que vai ler o seu diagrama, ele não vai entender claramente o que você está querendo mostrar, tá? Então, quando a gente tem uma relação de herança, a gente tem que usar esse símbolo, que é um triângulo branco, vai vazado, né? Você não pode usar um símbolo de um triângulo preto, tem que ser um triângulo branco, entendeu? Porque se você usa um triângulo preto ou você usa uma seta comum, já é uma outra informação que você está passando. Então, a herança, você usa esse símbolo aqui, tá? E aí sempre também observar, né? A gente viu aí que, por exemplo, esse jogo da velha, né? É usado quando é protect. O, o, o menos indica que o acesso é privado. O mais indica que o acesso é público. Então aqui a gente tem até uns erros nesse diagrama aqui, ó. Os métodos deveriam ser públicos, né? Então colocaria aí como público isso aqui. E a gente costuma colocar, né, os atributos como privados ou protegidos quando a gente está com a superclasse, que é que as classes filhas tenham acesso, tá? Então, esses detalhes que é importante vocês prestarem atenção. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a cardinalidade. É importante vocês informarem a cardinalidade aí do, dos relacionamentos entre as classes, tá? E aí eu nem cobrei demais de vocês, porque isso aí já fica para outra disciplina, né? Que vocês têm, que é mais voltado para essa questão de análise de modelagem. A gente está usando um pouco, que vocês já viram ou que ainda vão ver nessa disciplina, para poder ajudar a gente aqui na análise orientada a objetos, né? Na programação orientada a objetos, a gente precisa de fazer uma análise orientada a objetos. Então, isso aí ajuda a gente a enxergar, né, o contexto do nosso sistema. Então é importante vocês observarem a cardinalidade. Aí é muito comum a gente confundir, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma conta e cliente, tá? Então a leitura que eu faço é a seguinte: um cliente ele pode ter N contas, tá vendo aqui? Ele pode ter N contas. Deixa eu dar um zoom aqui, ficar melhor para vocês enxergarem. Um cliente ele pode ter N contas. Essa é a forma que a gente lê esse relacionamento entre conta e cliente. Agora, uma conta tem um cliente, tá certo? Então, às vezes eu vejo que a gente acaba confundindo, coloca a cardinalidade nos lugares errados, então tem que prestar atenção para isso também. É, bom, tem outra questão, deixa eu ver. Tá, basicamente é isso, assim, que eu vi que a maioria de vocês teve algum problema com isso. Agora, hum, uma questão que a gente tem que sempre analisar quando a gente vai modelar um sistema, vai fazer análise do sistema, é isso mesmo, é identificar as classes. A boa prática é tentar dar nomes significativos para as classes, evitar ficar colocando nome no plural, tá? Porque quando a gente pensa numa classe de alguma coisa, a gente vai tentar definir aquela classe, não o conjunto de objetos daquela classe. Então, uma boa prática na hora de definir nome para as classes é você criar nomes no singular, que vai representar um conceito. Então, pensa numa classe que represente um conceito e que sejam significativos e que façam sentido naquele contexto que você está desenvolvendo o sistema. Então, agora já entrei nessa parte
dos relacionamentos, nós temos então o, o, os tipos de relacionamentos que podem ser, né? Basicamente pode dividir em dois tipos de relacionamentos. Os relacionamentos que a gente pode falar assim, tem um, tá? E os relacionamentos é um. Por exemplo, a conta tem um cliente. Isso aqui é um relacionamento que a gente fala que é um relacionamento tem um, tá? Então a conta tem um cliente. Agora, quando que a gente tem um relacionamento é um? É quando a gente tem uma herança. Por exemplo, a pessoa física ela está relacionada com a classe cliente e é uma relação de herança. A pessoa física é um cliente, tá? A pessoa jurídica é um cliente. Então esse é o tipo de relacionamento que a gente chama de E1. E aí a gente vai usar aí a herança para simbolizar isso aí. E aí a gente pode entrar em vários exemplos. Por exemplo, é, é, um empréstimo tem uma conta corrente, né? Um empréstimo, aí a gente já vê aqui um outro exemplo. Um empréstimo é uma operação financeira. Então, o diagrama de classes é uma documentação que você pode ler ele mesmo, não é só enxergar uma figura, você lê ele, né? A transferência é uma operação financeira. A transferência, ela tem duas contas, ó, a gente está vendo que tem dois relacionamentos. Ela tem uma conta de origem e uma conta de destino. Então, tá vendo? Eu estou lendo o problema aqui, né? Uma conta corrente é uma conta poupança é uma conta, tá? Então, assim, se não, se a leitura do seu diagrama não flui com essa facilidade, com essa naturalidade, então é porque talvez você não está conseguindo definir bem o problema que você está, né, trabalhando, que você está modelando, que você está analisando. Então, é importante, tá? Vocês preocuparem com essa análise que se faz das classes, que é essencial na orientação a objetos e é essencial para a gente produzir um sistema mais legível, mais compreensível, que vai ser mais fácil da manutenção. Tranquilo? Então era só essa observação que eu queria fazer para vocês sobre isso. O Willis chegou aí, bom dia, Willis. E caso alguém tenha mais alguma dúvida sobre o trabalho, que queira ver aí agora, sobre diagrama de classes. Não? Nenhuma dúvida? Eu tinha deixado para vocês na aula passada esse dever de casa aqui, ó, implementar lógica para empréstimo e transferências. Deixa eu ver aqui. Não é isso. Bom, então eu tinha passado essas duas atividades para vocês aí, né? Fazer a lógica de empréstimo e transferência. Vamos ver aqui. A parte de empréstimo é esse parágrafo aqui, ó. A taxa de juros mensal padrão no banco A é 10% ao mês. Entretanto, para clientes com salário acima de R$ 10.000, a taxa é 3%. E para clientes com salário abaixo de 2.000, a taxa é 15%. Para empresas de grande porte, a taxa é 2%. Médio porte, a taxa é 4%. Pequeno porte, a taxa é 8%. A partir do segundo empréstimo, de um cliente, o valor dos juros é dobrado. O valor máximo de um empréstimo corresponde ao dobro do limite da conta, sendo que somente são creditados empréstimo e conta corrente. O banco somente concede mais de 2 empréstimos para empresas de grande porte. Para os demais clientes, são concedidos no máximo 2 empréstimos. São concedidas até 12 parcelas para pagamento da dívida. Entretanto, para empresas e clientes com salário acima de R$ 10.000, é concedido até 24 parcelas. O valor mínimo da parcela é R$ 100. Então, esse parágrafo aqui, essa parte de empréstimo, tem muita regra de negócio. Essas regrinhas a gente chama de regra de negócio. Tem muita regra de negócio, estão vendo aí?
tem regra de negócio, tem validações, tem tratamento especial para um determinado tipo de conta, para um determinado tipo de cliente. Então é cheio de regrinha, a gente tem que implementar isso, ok? Alguém fez aí essa implementação do empréstimo, pessoal? Ô, Helder, Oi. eu comecei a fazer, só que aí chegou em uma regra lá que eu não consegui implementar. Que Sim. é. Deixa eu abrir aqui para me ver direito. É essa parte aqui do parágrafo que fala. O banco somente concede mais de dois empréstimos para empresas de grande porte. Isso. Para os demais clientes são concedidos no mais de dois empréstimos. É porque eu criei um atributo de quantidade de empréstimo que a pessoa já tinha tido, no caso, né? Uhum. Seria um contador. Só Sim. que aí eu criei ele no cliente, porque para pegar para pegar o empréstimo pode ser pessoa jurídica ou física, certo? Sim. Aí, só que é o seguinte, na hora de testar, deixa eu abrir aqui onde que é. É porque assim, a quantidade de empréstimo eu coloquei no cliente e o porte da Uhum. empresa está em pessoa física. Aí eu não Correto. consegui achar um jeito Não, na de. verdade, pode empresa é pessoa jurídica, né? Isso, porte da empresa em pessoa jurídica, isso. Hum. E a quantidade de empréstimo tá lá em cliente. Aí eu não consegui fazer essa parte não. Entendi. Realmente, Mas as pessoal, outras regras de negócio de juros, de calcular os juros, o valor eu tinha aham. feito, certo? Olha só. Então, olha só a solução que o Denilson tentou tratar. Em cliente, ele criou um novo atributo, quantidade de empréstimos, né? Pode ser um atributo, é um atributo de certa forma bem dinâmico, né? Porque a partir do momento que cada empréstimo que ele faz vai ser atualizado, tá? É, Então a gente pode ser interessante em algum momento criar esse atributo, mas de fato a gente tem que entender o seguinte: se eu quero saber quantos empréstimos o cliente tem, eu vou ter que ter vou ter que ter alguma coleção de empréstimos, ter um conjunto de dados de empréstimo e eu posso verificar, né, quantos empréstimos esse cliente tem aqui. É outra forma, né? Então, é, a gente pode fazer esse trabalho de sempre verificar quantos empréstimos o cliente tem, né, nesse conjunto de dados aí. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então vamos pegar isso aí para a gente ir resolvendo. A gente vai resolvendo juntos e a gente vai pensando como resolver isso, tá? A gente fica até meio perdido por onde começar quando a gente vê tanta regra de negócio, concorda? A gente fica perdido, fica assim, nossa, quanta coisinha que tem que fazer, tá? É, eu recomendo para vocês, e é a forma como eu gosto de programar, de trabalhar, é a gente pensar no fluxo de sucesso. Então a gente pensa no caso de sucesso, vai fazendo esse caso de sucesso, e aí depois a gente vai fazendo os detalhes, tá? É, então, vamos pensar assim, qual que é o fluxo de sucesso? É a pessoa pedir um empréstimo e receber um empréstimo, tá? O que que consiste em receber o empréstimo? O valor desse empréstimo vai ser creditado na conta dela. E um objeto de empréstimo da classe empréstimo vai ter que ser criado e armazenado em algum lugar. A gente não está trabalhando com banco de dados. Um sistema real seria armazenado em algum banco de dados, né? No nosso caso, está mantendo tudo em memória. Mas a gente pode pensar em uma coleção de dados para a gente ir mantendo isso em memória. Dado que a gente pode fazer vários empréstimos. Concorda? Uma conta corrente pode fazer N empréstimos. Tá? É, Então, vamos tentar trabalhar dessa forma, de uma forma bem simples. E aí a gente vai colocando as regras mais detalhadas e as exceções
devagar, né? Isso é um pouco. A gente não está trabalhando aqui com teste unitário, a gente não está trabalhando com desenvolvimento dirigido por teste, mas isso é um pouco daquela ideia que o pessoal no desenvolvimento ágil trabalha, que são os passos de bebê. É você tentando pequenos passos de uma vez. Você não tenta fazer tudo de uma vez. Então a gente vai fazer uma coisa, a gente vai tentar fazer aqui o caso de sucesso, depois a gente vai colocando os tratamentos específicos, tá? Olha só. Primeira decisão que a gente tem que fazer. É algo que a gente pode mudar depois. Onde é que vai estar este método aqui? Quem é que solicita o empréstimo? Tá vendo? Alguém tem alguma sugestão? Quando nós modelamos, nós até colocamos aqui, ó, solicitar empréstimo, né? A gente tem que lembrar a seguinte situação aqui, ó, o nosso sistema, como é que ele está aqui até agora. A gente carrega os dados, eu comentei aqui essa parte de imprimir o total depositado, exibir, né? Só para não tomar o nosso tempo. Aí na última aula nós fizemos esse menu aqui, para já ficar um menuzinho para a gente poder fazer transferência, empréstimo. Eu criei aqui depois trocar conta autenticada, tá? Olha, Oi. a parte do scanner lá que você ficou de ver, você conseguiu? Então, olha só. Continua o problema aqui, ó. Eu executo o projeto, continua dando erro, olha só. Bem lembrado, Denilson. Porque eu olhei isso ontem, quebrei a cabeça com isso ontem, ó. Continua dando erro. Mas caramba, eu investiguei, li essa exceção, fui atrás. Não existe justificativa para ter essa exceção, tá? Aí, por acaso, ao invés de executar o projeto, eu executei a classe. Vim aqui e vim na opção Run File aqui, ó. Executei esse arquivo main. Aí ele funciona. Tá vendo? E aqui ele passa a funcionar perfeitamente. A senha, tem uma senha aqui que a gente estava usando. Deixa eu ver. Da conta 1. Onde é que estava isso? 6838. É 6838, né? Então, aqui ó. 6838. Aí tá funcionando direitinho, viu? Autentiquei o usuário. Então, assim, não tem erro esse código que foi feito aí do scanner, tá ok, tá? Agora, tem algum problema aqui no meu ambiente aqui, no meu NetBeans, que ele tá dando esse problema. E aí eu não tive tempo de investigar qual que era o problema no meu ambiente, mas eu descobri que não tem erro de programação. Tem alguma coisa aí no meu NetBeans que executando aí por esse terminalzinho aqui, ele dá aquele erro. Eu já testei executar o programa no terminal, funcionou normal. Aí que eu falei, poxa, então não tem problema nenhum. O problema está aqui no meu NetBeans, aqui na hora que eu tento executar o projeto. O ideal é a gente executar sempre o projeto, né, pessoal? Mas aqui eu tô com esse problema no ambiente que eu tô executando um arquivo e está funcionando, tá? Então, assim, eu ainda vou tentar descobrir direitinho o que é isso, mas eu ainda não tive tempo. Então, aí mostra as operações, né? A pessoa pode fazer uma transferência, a pessoa pode fazer um empréstimo. Então, olha só, assim, só para quem não acompanhou na última aula, então a gente implementou até agora o seguinte: um usuário informa o número da conta e informa a sua senha. Aí essa pessoa, ela autentica sua conta no sistema. Aí é como se a pessoa estivesse lá no caixa eletrônico fazendo suas operações financeiras, tá? Então ela pode fazer transferência, ela pode fazer empréstimo, ela pode. Eu coloquei essa outra opção aqui de trocar a conta autenticada. A pessoa pode entrar aqui e seleciona trocar a conta autenticada. Vai selecionar agora outra conta para movimentar. Por exemplo, deixa eu abrir esses arquivos aqui.
Vamos pegar uma pessoa jurídica aqui. Vou pegar esse código aqui. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar outra pessoa física. Eu testei no meu aqui, ó, dá a mesma coisa. O seu também, né? Aí você Isso. executa o arquivo, funciona. Isso. Então, a gente vai ter que descobrir o que é. É... Código 2, só para a gente ver aqui. Conta corrente. Deixa eu ordenar isso aqui. Aqui. Conta 2. Ah, tá. O número. Não, o que eu tô fazendo? Oi, gente, eu fiz bobeira aqui. Deixa eu só mudar aqui de novo. Na verdade, eu tenho que fazer assim, né? Vou pegar então a conta 2, é o cliente 66366. Eu vou agora nesse outro arquivo. Eu vou procurar o cliente 66366. Pronto, esse aqui é o Ozemar. A senha do Ozemar é essa aqui, né? Acho que é isso mesmo. 5957. Isso mesmo, 5957. Então, só para eu testar aqui, vou fazer a autenticação com outra conta aqui agora. Então, o número da conta vai ser a conta 2. Gente, esqueci o número da conta que eu falei. 5957. 5957. Ó, e autenticou o Ozemar, tá vendo? Então, agora eu poderia movimentar as contas do Ozemar, a conta do Ozemar, quer dizer, a conta número 2 do Ozemar, porque o Ozemar ele tem mais de uma conta nesse banco. Bom, aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma transferência, a gente pode fazer um empréstimo. Não está implementada a transferência ou empréstimo, que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos começar a trabalhar aqui nessa parte do empréstimo, né? Que é esse parágrafo, esse segundo parágrafo aqui do texto. Então, ó, a conta está autenticada. Deixa eu deixar aberto. A conta está autenticada. Agora a pessoa vai lá e vai pedir um empréstimo, tá? Então, quando nós modelamos, eu acho que a gente pode partir daqui mesmo, colocar que quem vai solicitar o empréstimo aí é a conta corrente. Bom, alguém poderia pensar, vamos colocar no cliente, tá? Não ficaria errado não, tá? Mas eu lembro que a gente discutiu sobre isso, né? Porque quem solicita o empréstimo é o cliente e beneficia uma conta dele, tá? Mas eu acho que a gente optou em colocar aqui em conta corrente por um motivo muito particular que tem na nossa regra de negócio. Veja aqui, ó, o banco tem tanta regra aqui que a gente até fica perdido. Ó. A taxa de juros, entretanto, para clientes com salário assim, para empresa, a partir de segundo empréstimo, cliente, volumar. Vamos ler de novo. A taxa de juros mensal do ano, entretanto, para clientes com salário, salário abaixo de 2.000, a taxa é 15%. Para empresa de grande porte, médio porte, a taxa é pequeno porte, a taxa é 8%. A partir do segundo empréstimo, cliente é valor de juros. O valor máximo do empréstimo corresponde ao dobro do limite da conta, sem somente são creditados em isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, pessoal, imagina isso aqui é um exemplo pequeno e testando de regra. Imagina o sistema real de um banco de concessão de empréstimo. Quantas regras deve ter, né? Então, olha só.
eu acredito que nós tomamos essa decisão de colocar esse MED solicitar empréstimo na classe conta corrente por conta desse detalhe, somente acreditado empréstimo em conta corrente. Então a gente entendeu por bem já colocar conta corrente, isso já impede que uma conta poupança solicite empréstimo, não é verdade? Então, a gente já faria esse tratamento aí, tá? Então, vamos implementar o método conta corrente, o método solicitar empréstimo lá na classe conta corrente. Então, a gente vem lá, aqui na classe conta corrente, e vamos criar um método aqui, né? A gente já tinha até criado, eu comentei, vamos descomentar ele aqui. Uma dica para vocês aí, talvez vocês já conheçam, Ctrl+ comenta, Ctrl+ descomenta. É um recurso aí do NetBeans. E aí, em solicitar empréstimo, vamos pensar, o que nós vamos receber aqui de parâmetro, né? Quando a pessoa solicita um empréstimo, o que ela solicita? Ela solicita um valor, não é verdade? Então, um dos parâmetros aqui vai ser um double valor. Teria algum outro parâmetro, alguma outra coisa que nós teríamos que receber nesse método aqui? Alguém tem alguma ideia? Quais parâmetros o método solicitar empréstimo vai ter? Alguém tem alguma sugestão? Tem que saber o limite da pessoa. O limite. Mas aí Tá. chama o método lá, né? Isso já existe um método aqui, calcular limite, né? Então isso aí já tem aqui na conta corrente. Beleza, então isso já está contemplado. Você não precisa ser um parâmetro que vai passar, né? É algo que vai ser calculado dentro do método. Qual outro parâmetro vocês acham que seriam passados aí para quando um cliente vai solicitar um empréstimo? Você chegou no banco, você vai solicitar um empréstimo. Você fala assim, eu quero R$ 1.000 emprestado. O que o gerente vai perguntar para você? Além disso. Quem é ele, né? Quem é ele? De certa forma, quem é ele já está identificado, né? Quem é você, né? Qual que é o número de sua conta? Com certeza, né? Qual que é o número de sua conta? De certa forma, quem é a pessoa já está identificado, porque a gente está na classe conta corrente. A classe conta corrente, ela herda de conta, e a classe conta, ela tem um cliente. Então, quem está pedindo o empréstimo já está identificado aqui em conta corrente. Tranquilo? Então, aqui já está ok. Além disso, o que mais que o gerente vai te perguntar? Alguém tem alguma ideia? O tempo de pagamento, as parcelas, não. Isso. Assim, ó, você quer R$ 1.000, você vai pagar em quantas vezes, né? A pessoa fala, quer pagar em 20 vezes. Então, eu enxergo por enquanto que os únicos parâmetros que vai receber aqui é o valor, né? E um inteiro aqui, por exemplo, número parcelas. Tá? Para ficar até mais específico, para colocar número de parcelas, pagamento. Que a pessoa pode, às vezes, confundir, achar que é o número de parcelas, vai receber o empréstimo em parcelas. Né? O que a gente nem está considerando isso. Fala aí, Denilson. É que essa questão do número de parcela também tem que fazer uma validação. Aí ela seria um parâmetro mesmo? Sim. O número de parcelas, a pessoa vai pedir. Vamos considerar o seguinte: o contexto aqui, ele é bem detalhista, mas você vê que é apenas um parágrafo, né? Vamos falar que um sistema real mesmo seria detalhar isso aí em um caso de uso, ou então você faria várias reuniões para pegar os detalhes de como que o sistema vai funcionar. Então, assim, a gente vai, a partir desse parágrafo, tirando algumas ideias e simulando mesmo, tá?
A gente vai considerar que é o seguinte, o cliente chegou no banco e pediu, eu quero R$ 1.000 emprestado e vou pagar em 20 vezes. Aí o gerente vai pegar e vai analisar, ó, com base no seu perfil, com base nisso aqui, eu não posso te conceder esse empréstimo, tá? Mas vamos considerar aqui que o cliente pede o empréstimo no número de vezes que ele paga, tá? Pode ser, numa situação real vai ser bem diferente, né? O banco já vai impor o número de vezes, etc e tal. Mas aqui para o nosso contexto, vamos considerar que o cliente ele vai pedir o empréstimo e o número de parcelas, né? Já que a gente deixa bem aberto assim, né? São concedidas até 12 parcelas para o pagamento da dívida. Então, assim, isso aqui vai ser validado lá dentro da classe, tá bom? Lá dentro, desculpa, dentro do método, que é responsável por isso. Beleza? Então, assim, a responsabilidade desse método solicitar empréstimo é, de certa forma, conceder o empréstimo para o cliente, mas se não atender a algumas regras, esse empréstimo não vai ser concedido, tá bom? Vamos lá. Então, para começo de conversa, basicamente é isso. Então, aquilo que eu falei com vocês. Vamos pensar primeiro no fluxo de sucesso, que é a pessoa consegue o empréstimo. Após a pessoa conseguir o empréstimo, o que, que ela recebe? O que, que acontece? Vai ser o quê? Vai ser aumentado o saldo dela, né? O saldo dessa conta vai ser incrementado com o valor desse empréstimo e um objeto de empréstimo vai ser criado e retornado para vamos falar assim, vai ser criado, um objeto de empréstimo vai ser criado. O que a gente vai fazer com esse objeto de empréstimo? A gente ainda não sabe, tá? Assim, teoricamente, um sistema real ia ser armazenado em um banco de dados. No nosso caso, vamos considerar que vai ser criado. Bom, mas vamos lá, passos de bebê. Vamos fazer a primeira coisa aqui. Vamos primeiro apenas incrementar o saldo aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A pessoa solicitou um empréstimo? Beleza. O que, que nós vamos fazer? Vai pegar aqui o saldo da conta aqui, né? Vai pegar assim, saldo recebe, incrementei o valor. Pronto? Foi feito o empréstimo. A pessoa passou a ter o dinheiro. Então aqui lá no método main, vamos colocar aqui a chamada, né? Operação 2, que é o empréstimo. Aí a gente vai fazer assim. Eu já tenho aqui o objeto de conta, né? Que ela foi autenticada. E eu vou colocar aqui, ó. Conta.solicitar empréstimo. Tá? Eu vou ter que fazer aqui, né, pessoal? Tem uma coisa que está faltando aqui antes, que eu vou ter que ler, né? Qual que é o valor do empréstimo e quantas parcelas. Então vamos colocar aqui um system.out.println, que a gente pergunta para o usuário, por exemplo, valor do empréstimo e a gente vai ter que ler então aqui, né? Vamos colocar aqui um double valor empréstimo recebe. Eu vou colocar assim, quer ver? Double ponto parse double. Eu vou fazer aqui o scanner. Vou dar um next line.
E aqui eu estou simplesmente lendo, né, um- um- uma linha que a pessoa vai digitar e dar o Enter. E eu estou pegando essa string e convertendo, tá? Ô, Helder, Oi. se você não converter, e qual é o tipo que vai ler? String. Eu estou Ah, convertendo, isso aqui retorna uma string. Eu estou convertendo essa string para um, um double, tá? entendi. Bom, aí aqui, pessoal, eu vou ter que ler também quantidade de parcelas, tá? Eu vou, olha só, pessoal, vou usar sempre o next line. Aqui eu usei o next int, vai funcionar bem. Que a pessoa digita o número e acabou, né? Agora aqui eu vou usar o next line para a pessoa confirmar com enter, né? Que aquilo ali que ela quis digitar. System.out.println. Aí eu vou pedir o usuário para digitar o número de parcelas. Número de parcelas. Tá? Então aqui vai ser um int, número parcelas, recebe integer.parse int. Quem não pegou as aulas que nós conversamos sobre esses operadores aqui, ó, esses operadores não, desculpa, essas classes, double, integer e outras, são as classes wrappers. Aí dá uma pesquisada sobre classes wrappers, para vocês ficarem a par de que essas classes existem no Java e qual é a utilidade delas. A gente está usando aqui basicamente para fazer conversões, estão vendo? De string, isso aqui retorna um string, para um inteiro, e aqui para um double. Então aqui eu solicitar empréstimo, vou passar então o valor empréstimo e o número parcelas. Entretanto, vocês estão vendo que o NetBeans já está acusando um erro aí, falando que conta, ó, cannot find symbol. Quando fala assim, cannot find symbol, é que não encontrou esse método na classe deste objeto. Ou seja, conta não possui o método de solicitar empréstimo. Isso é uma verdade, pessoal? Ou não? Por que nós temos esse problema? Você está vendo aqui, ó, conta, a classe conta não tem solicitar empréstimo, mas a classe conta corrente tem. Tá vendo aí? A classe conta corrente, ela tem o método solicitar empréstimo. Alguém tem alguma ideia de como resolver esse problema? Fazer um cast pro conta corrente? Isso. A gente tem que fazer uma conversão para conta corrente. Ou seja, antes de tudo, mas olha só, vamos lá. Eu vou fazer essa solução, viu, Lucas? Vamos fazer essa conversão. E aí a gente vai identificar um problema. E aí depois a gente vai resolver esse outro problema. A gente vai resolver esse problema, eu já sei que vai causar um outro problema, mas deixa para a gente resolver isso depois. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, o que é esse cache para conta corrente? Então eu vou criar uma referência para conta corrente. Conta corrente, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, conta corrente recebe recebe a conversão. Opa, conta corrente. Gente, o trem aqui tá bugado. Conta corrente recebe a conversão de conta. Então aqui não vai ser mais conta, vai ser conta corrente. E aí sumiu o erro, né? Então isso aqui, pessoal, é o cache que o Lucas falou. Eu tenho então aqui, ó, conta. Quem é conta? Conta aqui é uma referência para um objeto de conta. A gente sabe no nosso programa que uma conta ela pode ser uma conta corrente ou uma conta poupança. Nesse caso específico do nosso contexto, não existe, nunca vai existir um objeto da classe conta, porque a classe conta é abstrata, tá? Mas eu posso manipular as referências dessa classe.
ok? Eu posso manipular. E esse método autenticar conta, ele me retorna uma referência para um objeto de conta. Então, o que é importante vocês terem em mente aqui? Vocês têm que ter clareza o que é uma referência, que é um objeto, que é uma classe. A gente vem falando isso desde as nossas aulas presenciais, tá? Então, são coisas diferentes. Então, a classe é o conceito, né? O objeto é um elemento que vai ser criado na memória, e aí cada objeto ele é único, tá? Então, o objeto é uma instância dessa classe. E a referência, que no caso aqui é essa conta com C minúsculo, é o famoso ponteiro que existe lá no C, tá? É uma referência para aquele objeto que existe lá na memória. Então aqui é uma referência para um objeto de conta. E a gente sabe que uma conta pode ser corrente ou poupança. Não tem problema. Aí o que é o nosso problema aqui? O empréstimo ele só é feito para conta corrente. Ele não é feito para conta poupança. Nós definimos isso, não é? Então, o que foi preciso ser feito aqui? Eu precisei fazer uma conversão. Essa referência de conta, agora, eu fiz essa conversão dessa referência de conta para uma referência de conta corrente. E eu estou chamando aqui de conta corrente com C minúsculo. Então, só tomar cuidado também com esses nomes, né? Ficar atento a isso, que é diferente. Essa conta corrente com C minúsculo é diferente dessa conta corrente com C maiúsculo. As classes, normalmente, a gente inicia sempre com a letra maiúscula e as referências, variáveis, métodos, etc., a gente inicia com a letra minúscula. É uma convenção aí de programação Java, tá? Muitas linguagens seguem essa convenção, outras seguem convenções diferentes. Então, aqui que eu estou falando, ó, essa referência conta corrente consegue acessar o método solicitar empréstimo, porque o método solicitar empréstimo está lá na classe conta corrente. Beleza? Bom, vamos executar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá? Vou executar. Deu erro. Ah, deu erro porque tem aquele problema, né? O Denilson até confirmou que no dele também deu. Então, ó, pessoal, vamos executar assim, ó. Ao invés de executar o projeto que está dando erro, o problema do scanner, a gente ainda tem que descobrir. Se alguém puder investigar aí, pode ir investigando, vai falando comigo, que eu tenho um tempinho livre, eu também vou olhar isso aí para ver se a gente resolve esse problema. Mas executa pelo arquivo, então executa o arquivo aqui, ó, run file. E aí vai funcionar. Conta 1. 63, qualquer mesmo? Estão lembrados? 6838. 6838. Beleza. Então aqui autentiquei a conta 1, o Weasley. Vamos fazer um empréstimo para ele. Deu erro. Vamos ver qual que foi o erro. Já sei. Aqui o erro que deu, ó. Deu erro aqui na hora de fazer esse next line. Eu já sei qual que é o problema. O problema tá aqui, ó. Olha só, pessoal, esse aqui é um problema da classe scanner. Não um problema, é o modo como a gente usa ela, tá? Então aqui eu já usei o next line e aqui eu estou usando o next int. O problema é o seguinte, eu digitei aqui, ó, na hora que na seleção do menu, eu digitei um número e dei enter. O scanner, quando ele executou aqui o next int, ele leu somente o número. O enter ficou no buffer do scanner, né? No buffer do teclado. Então, na hora que eu pedi aqui o scanner, o next line, ele me retornou só o enter, né? O quebra-linha. Então, por isso que na hora que eu executei aqui, deu esse erro. Então, vamos mudar isso aqui para o next line, tá? E aí a gente vai fazer um cast aqui também. Acaba que quando a gente está usando o scanner para ler do teclado, eu sempre gosto de ler a linha inteira, sabe? Porque esse next int, next double,
vai funcionar bem no scanner quando você está lendo um arquivo ou lendo uma string no scanner. Então, eu acho que com essa modificação aqui, o nosso sistema vai passar a funcionar corretamente. Vamos testar de novo? Isso que a gente... Ó, eu estou acostumado a executar o projeto, sempre esqueço. Shift F6. Conta 1, 63, 38... Como é que é? 68? 68, 38. 68, 38. Depois dos 30, pessoal, a memória vai ficando ruim, viu? Empréstimo. Ó, beleza, ó, tá pedindo o valor do empréstimo. Aí vamos pedir aqui, por exemplo, R$ 150.500,50, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês lembrarem. A gente vai ter que usar o ponto aí, tá? O separador decimal padrão é ponto. É lógico, um sistema profissional, tal, a gente consegue tratar a entrada de dado para ficar no padrão brasileiro, mas o padrão vem desse padrão americano aí. Então, já usar o ponto. Número de parcelas. Vou colocar aqui 10. Bom, funcionou. Viram aí? Parece que não deu nenhum erro, né? Funcionou. Vamos fazer o seguinte. Após fazer o empréstimo, vamos fazer duas coisas. Vamos colocar mensagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma mensagem: empréstimo concedido com sucesso. Só para constar. A gente pode melhorando essa mensagem com o tempo. E a gente vai também fazer uma outra coisa. Para a gente ver se o valor foi acrescentado no saldo da pessoa, vamos colocar uma outra operação ali que é visualizar saldo. Só imprimir o saldo que a pessoa tem, só para a gente poder ir fazendo esses testes e vendo como é que ficou. Então, vou então sair do sistema, opção 4, acabou. Vamos então colocar aqui, ó, mais uma operação. Por exemplo, consultar saldo. Consultar saldo. E aqui a opção sair vai virar 5, tá? Então, enquanto a operação for diferente de 5, eu vou ter então um else if aqui. If operação igual a 4, eu vou então consultar o saldo, tá? Eu vou fazer então aqui um printf system.out printf, que vai ser assim, saldo, simplesmente isso, porcentagem f, né? E aí eu vou pegar aqui a conta ponto get saldo, beleza, né? Então a operação de constar saldo vai ser basicamente isso. E outra coisa que nós falamos, depois de solicitar empréstimo, a gente vai só mandar uma mensagem na tela, né? No system.out.println, escrevendo assim, né? Vou colocar um barra N aqui extra. Na verdade, eu vou colocar aqui, porque esse negócio fica zoado. Sempre que a gente faz um printf, ele não quebra a linha, não. E aí começa a ficar zoado as mensagens na tela. Aqui eu vou colocar assim: empréstimo realizado com sucesso, tá? Só essa mensagem mesmo.
Vamos lá. Então a conta é fala aí, Denil, 68, 6838. 38. Já tô decorando. Beleza, vamos verificar qual que é o saldo do Isley. Então vamos ver aqui. Operação 4, consultar saldo. Mostrou, o saldo é 56.982, o saldo aqui, tá? Bom, aí vamos fazer um empréstimo. Dois empréstimos. Vamos pegar aí R$ 1.000 de empréstimo. Parcelas duas. Empréstimo realizado com sucesso. Apareceu em vermelho aí no terminal porque eu acho que eu coloquei errado então. Eu, ao invés de fazer o system.out, eu usei o system.r, RR, porque é um output string específico para erro. Depois a gente corrige. E aí mostrou que o empréstimo foi realizado com sucesso. Vamos ver se o saldo está correto agora, né? O saldo era de 56 mil, o saldo agora tem que ser de 57 mil. 4. Tá vendo? O saldo agora é de 57 mil. E antes era de 56. Então, assim, tá funcionando, né? O que nós fizemos está funcionando. Para a gente fechar a aula de hoje, só quero mostrar mais uma coisa para vocês. Só encerrar aqui então. Isso aqui deu certo, porque essa conta é uma conta corrente, tá? É uma conta corrente. Uma conta poupança, isso aqui vai dar um erro, porque vai dar um erro nessa linha aqui, ó. Eu não vou conseguir converter uma conta poupança para uma conta corrente. Eu vou ter problemas aí, tá? Vamos fazer um exemplo, vocês vão ver o erro que vai dar e a gente vai corrigir esse erro, ok? A gente vai ter que olhar aqui nos nossos arquivos uma conta poupança. Você não sabe nenhuma conta poupança de qual não, né, Denilson? Sei não. Vamos pegar um aqui para a gente olhar. Conta poupança. Eu sei aqui, Helder. Ó, falei. O Vamos ver número se da conta? eu vou precisar do número da conta e a senha do cliente, né? Tá. Vamos lá, deixa eu executar aqui para a gente ver. 117, 117. 910. Ah, tá. Eu coloquei errado ali então. É, Ó, vai dar errado. Aí é bom que o autenticou. não autenticado. Ah, tá não autenticado. Ah, tá. Aí o cara, ele. Entendi. O programa tá meio zoado aqui ainda. Eu vou então trocar conta autenticada, né? Vamos trocar a conta autenticada aqui. 3. Repete aí, Lucas. 117, 910. 910. 117, 910. 2133. 2133. Então, Abelardo, tá? Ele foi autenticado com sucesso. É uma conta poupança. Na conta poupança tem saldo. Vamos consultar o saldo dele aqui, ó. O saldo dele é 67.947. Beleza? Agora, vamos tentar fazer um empréstimo com essa conta poupança para ver o que dá. A operação, seleciona empréstimo, valor do empréstimo R$ 1.000. Número de parcelas 2. Deu um erro, tá vendo? O programa parou de funcionar. E olha só, a gente tem que sempre criar a mensagem de erro, pessoal. Ó, qual foi
Erro no Java, aí já vai entrar no assunto que eu quero tratar. A gente vai começar a tratar agora e a gente vai tratar mais na próxima aula. Erros no Java é tratado através de exceções. E como o Java é uma linguagem orientada a objetos, as exceções também são classes, tá? Então, no momento em que acontece um erro no Java, é lançada uma exceção, é lançado um objeto de uma classe de exceção. Então, o nome dessa classe é Class Cache Exception. O nome completo dessa classe é java.lang.class Cache Exception. E aí, as exceções têm basicamente, vamos falar assim, o atributo mais importante de uma exceção no Java é uma mensagem. Então ela já traz uma mensagem. Está falando aqui, ó, classe br.edu.fmg, tal, conta poupança não pode ser convertida para a classe conta corrente. Eu não posso converter uma conta poupança para uma conta corrente, porque são classes diferentes, tá? E aí mostra isso, ó. Tá com um problema desse aí. E aí, como o programa foi abortado, o Java ele já imprime na tela aqui que a gente chama de pilha de execução. E mostra, ó, esse erro aconteceu ou seja, na linha tal. Aconteceu lá na classe main, br.edu e fmg, estudo de caso main, no método main, na linha 65. Tá? O NetBeans ajuda a gente, que já põe um link. A gente clica aqui e já vai para a linha que está com erro. Então aconteceu esse erro de conversão aqui. Ou seja, de certa forma, tá fazendo o que é esperado do nosso sistema, né? O nosso sistema ele não pode permitir que uma conta poupança pegue empréstimo. Nas nossas regras, tá lá que somente conta corrente pode pegar empréstimo. Concorda? Então, o que a gente pode considerar aqui, pessoal? A gente poderia fazer um tratamento de exceção para esse caso aqui, né? De eu tentar solicitar um empréstimo a partir de uma conta corrente. Na próxima aula a gente vai conversar bastante sobre isso, tratamento de exceção. Entretanto, eu acho que esse problema aqui é algo previsível. Não é necessariamente uma exceção. É uma regra que a gente pode contornar isso sem precisar esperar que uma exceção seja lançada. A gente consegue tratar isso com um controle de fluxo. O que eu preciso fazer? Como existe a regra que eu só posso conceder empréstimo para conta corrente, antes de eu perguntar mesmo o valor do empréstimo, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se essa conta que está autenticada, ela é uma instância de conta corrente. Então, no Java, para a gente verificar se um objeto é uma instância de uma conta corrente, eu basta fazer isso aqui. Eu ponho o nome da referência, né, onde para qual está apontando o meu objeto, e verifico. Conta é uma instância de conta corrente, instance of, que é a palavra usada, isso aqui vai retornar um booleano. Se for verdadeiro, vai retornar true. Se for falso, retorna falso. Tá? Então, eu posso fazer isso. Então, ó, só para ficar mais claro aqui, ó, vou colocar isso aqui já para cima. Aí eu faço aqui a conversão, faço a leitura dos dados e faço o empréstimo. Agora, se isso aqui der falso, eu posso mostrar uma mensagem para o meu usuário ficar informado, né? Eu ponho um else aqui e ponho aqui uma mensagem. System.out.println. Aí eu mostro a mensagem. Por exemplo, conta poupança não pode solicitar empréstimo. Tranquilo? Vamos executar aqui e
E ver o que dá. 117, Lucas? O que é mesmo? 910. 910. E a senha é? 2133. 2133. Tá, aí tem o Abelardo, fez a autenticação, a gente sabe que é uma conta poupança, né? E então vamos solicitar um empréstimo aqui. Aí o que aconteceu? O sistema não morreu, o sistema não foi abortado. O que a gente impediu, que é uma exceção de conversão, que a gente sabe que iria acontecer se eu tento converter uma conta poupança para uma conta corrente, tá? Teria. Então, ó, conta poupança não pode solicitar empréstimo. Tudo bem, faltou um S aqui. Mas funcionou perfeito, tá? Eu posso agora, então, mudar de conta, por exemplo. Eu posso ir lá para outra conta, né? Eu posso ir agora para a conta 1, 6838. Confere? Confere. Beleza, ó. Autenticou com sucesso, cara. E a gente vai conseguir pedir um empréstimo agora, porque esse aqui é uma conta corrente. O valor do empréstimo vai ser R$ 1.000. E aí vai ser 2 parcelas. E agora vamos ver qual ficou o saldo dele. Perfeito, atualizou o saldo dele aí para 57 mil. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui porque eu acho que já prolongamos demais hoje. Alguma dúvida sobre o que nós fizemos aqui até agora? Nenhuma dúvida, não? Bom, então assim, a gente dá continuidade. Eu vou subir esse código para vocês irem estudando ele, tá? E quinta-feira a gente dá continuidade aqui. Tranquilo? Tranquilo. Abraço para vocês. Até mais. Valeu. Valeu. Falou. Até mais.